Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Que o Senhor renove as suas forças e abençoe a sua saúde. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui para unir a minha fé à sua fé, crendo na palavra de Deus, crendo no poder de Deus de transformar, de abençoar e crendo, acima de tudo, que o milagre é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Você que ainda não é inscrito, aproveita, inscreva-se no meu canal, já marque o sininho para as notificações das orações e siga conosco nessa jornada de bênçãos, milagres e libertação. E com certeza Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Nós oramos segundo a palavra de Deus. Toda oração que é feita aqui, eu oro segundo a palavra de Deus. Baseado na palavra de Deus, a oração ela é totalmente eficaz. Ela não falha. Por quê? Porque quando eu oro segundo a minha própria mente, o meu próprio sentimento, possivelmente aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando, é projetado nas minhas palavras, acaba sendo projetado nas minhas orações. Mas quando eu oro segundo a palavra de Deus, é uma projeção do divino, é uma projeção do Deus Todo-Poderoso, é uma projeção espiritual vinda diretamente da parte de Deus. E Deus é aquele que fará cumprir tudo aquilo que está escrito, é aquele que responderá e atenderá às nossas orações. Então, orando segundo a palavra dele, não há como falhar, não há como dar errado. Com certeza vai dar tudo certo em nome de Jesus. E hoje eu quero orar segundo a palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e nós vamos ler o primeiro capítulo da Bíblia, exatamente no versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 3: E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. É segundo essa palavra que eu quero orar neste momento com você. O texto está dizendo que no princípio criou Deus. A primeira frase da Bíblia diz que Deus é um Deus criador. E Ele criou os céus e criou a terra. Ele criou todas as coisas. Porém, a Bíblia diz que a terra estava sem forma. Ela estava informe e vazia. Ela não era habitada. Havia um vazio profundo no universo. Um vazio profundo na terra. Um silêncio, uma solidão. Não havia vida. Não havia nada que pudesse alegrar e chamar a atenção de alguém. Porém, Deus, olhando para esta terra caótica, para essa situação inanimada, inabitada, vazia, porém tomada pelas trevas, porque nós sabemos que as trevas, elas não são nada mais do que a ausência de luz. Onde falta luz, haverá trevas. Veja que a luz sempre combaterá as trevas, mas jamais você verá as trevas combatendo a luz. Quando você acende o interruptor aí na sua casa, por mais escuro que esteja o cômodo da sua casa, e a lâmpada acende, a luz brilha, imediatamente as trevas vão embora. Ou seja, as trevas só conseguem operar onde a luz é apagada. Isso para nós é uma mensagem poderosa. Por quê? Porque as trevas não subsistirão. As trevas não vencerão, não prevalecerão enquanto a luz estiver acesa.
enquanto houver luz no seu coração, enquanto houver luz na sua alma, na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas ações. Jesus falou que os nossos olhos são como luz, e se eles forem iluminados, todo o nosso corpo será bom. Então, enquanto houver luz em nós, porque luz representa tudo aquilo que é positivo, tudo aquilo que é bom. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes. Então, toda luz emana de Deus, emana do Senhor. Enquanto houver luz no seu coração, na sua mente, na sua alma, nos seus pensamentos, nas suas atitudes e nas suas palavras, as trevas não prevalecerão. Ainda que elas lutem. Você entra na sua casa à noite, acende as luzes, mesmo que ao redor esteja tudo escuro, mesmo que ao redor da sua casa sejam densas trevas, a noite mais escura, você acendeu a luz dentro de casa, dentro da sua casa está iluminado. Então, às vezes, o ambiente em que você vive, a situação que você está convivendo, as pessoas com as quais você lida com elas ao seu redor, estão em trevas, situações de trevas, palavras de trevas, pensamentos, atitudes, ações. Mas se dentro de você habita a luz, com certeza essas trevas não te vencerão. As trevas podem estar ao redor, mas nunca dentro de nós, nunca no nosso pensamento, nunca nas nossas palavras, muito menos nas nossas atitudes. Mas a luz, ela é a comprovação daquele que crê. Então você que está assistindo comigo agora, escreva nos comentários: a luz habita em mim. Escreva assim: a luz de Deus está em mim. Escreva de uma forma mais simples. Escreva assim: a luz de Deus brilha em mim. Ela está dentro de você, ela está brilhando em você. Se a luz de Deus está brilhando dentro de você, se ela está resplandecendo dentro de você, as trevas não prevalecerão. Porque muitas vezes as trevas são enfermidade, uma doença, às vezes um conflito, uma situação complexa, problema de família, uma vizinhança, situação financeira, emocional, sentimental, muitas coisas. Tudo aquilo que é negativo vem das trevas, mas tudo aquilo que é bom vem de Deus. A Bíblia diz que tudo que é bom vem do Senhor, o nosso Pai, o Pai das luzes. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que as trevas não prevalecerão. As trevas não prevalecerão na sua casa, não prevalecerão contra você, não prevalecerão na sua vida. Muito pelo contrário, as trevas já estão derrotadas pelo poder da luz, pela presença do Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Deus disse: haja luz, haja luz. E eu quero declarar o haja de Deus. Sabe o que é o haja de Deus? Quando Deus disse essa palavra, aquilo que não existia começou a existir. É o poder da criação. É o poder criativo do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa para criar, para gerar, para mudar. O texto diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia um caos sobre a terra, mas quando Deus disse haja luz, a luz brilhou, e a terra que estava, a bem dizer, morta, reviveu. A terra que não tinha vida, agora começa a gerar vida. A terra que estava em trevas, agora habita a luz. Aquilo que estava sem forma, agora faz todo sentido. E é segundo essa palavra que eu quero profetizar sobre a sua vida, que haja luz na sua vida, que haja saúde no seu corpo, que haja alegria na sua alma, que haja rendimentos na sua empresa, que hajam clientes, que haja pedidos, que haja vendas, que haja porta aberta na sua vida, que haja paz, que haja alegria, que haja tranquilidade, que haja oportunidade, que haja encontros, que haja reconciliações em nome de Jesus e que haja resposta da parte de Deus, que haja vida. Quando eu falo de vida, eu falo de alegria, que haja alegria do Espírito Santo na sua mente, na sua vida, no seu coração,
em tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você produza, que o haja de Deus agora comece a agir, destruindo toda e qualquer obra das trevas. Quem sabe você está atravessando um momento muito difícil, quem sabe a situação ao seu redor está totalmente caótica, mas o haja de Deus, eu declaro essa palavra em nome de Jesus e eu quero orar segundo essa palavra. O haja de Deus está entrando em ação agora, na sua vida, na sua casa. Você é aquela pessoa que há muito tempo está sofrendo com uma situação. Já faz um tempo que essa situação se arrasta. O Senhor tem me falado sobre isso. O Espírito Santo me revela, você que está aqui assistindo este vídeo, está passando um momento e esse momento está se arrastando. Às vezes você pergunta para Deus, por que tanto tempo? Senhor, quando virá a minha resposta? Quando virá a minha solução? E o Senhor está dizendo, haja resposta hoje, haja vida hoje. A ação do Espírito começa a se mover agora na sua vida. O Senhor manda você ter um pouco mais de paciência e continuar crendo. Isso mesmo, ative a sua fé. Ative a sua fé e abra a sua boca e declara. Eu declaro que haja vida, que haja milagre, que haja resposta. Você precisa declarar isso com a sua boca. A Bíblia diz que com a nossa boca nós fazemos declarações de vida, declarações de milagres. A Bíblia diz que até o dia faz declaração ao outro dia sobre a grandeza de Deus. Então você vai começar a declarar. O que você precisa? É uma porta de emprego? Então você vai declarar que haja o emprego em tal lugar, nesse tal endereço, na tal empresa, para que eu ganhe tal valor, para que eu trabalhe tantas horas. Você precisa colocar isso na sua oração de forma clara. Sabe, muitas vezes nós oramos e não colocamos de forma clara. Outro dia, uma pessoa veio falar comigo que estava orando, pedindo a Deus uma oportunidade de emprego. E o emprego apareceu, era o valor que ela precisava para ganhar, porém era um lugar muito longe. Era um lugar muito longe de casa. E aí ela disse, meu Deus, por quê? Ela veio falar comigo, mas por quê? Por que que eu orei, pedi tanto a Deus? E quando Deus me abriu a porta, foi tão longe. E a pergunta que eu fiz foi essa, mas você pediu a Deus o local? Você falou com Deus qual a distância da sua casa? Qual o raio de distância? E aquela pessoa ficou pensativa por alguns minutos e depois ela me disse assim, não, eu não pensei nisso. Eu não falei isso. Falei, então, a nossa comunicação precisa ser clara na nossa oração. Ah, mas Deus sabe tudo o que eu preciso. Sim, Deus sabe, mas Ele vai gerar segundo a nossa palavra. É isso mesmo, nós precisamos ser detalhistas nas nossas orações. Deus não tem obrigação de nos interpretar. É verdade, Deus não tem obrigação de nos interpretar. Tanto é que sempre que Jesus operava um milagre, Ele perguntava à pessoa o que ela queria. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E muitas vezes a situação era muito óbvia. E Jesus perguntava. Sabe, Deus está esperando a nossa declaração. Porque no mundo espiritual as nossas palavras são como um documento. Então você diz assim, que haja uma porta de emprego aberta em tal lugar, na empresa tal, ou seja, numa empresa que seja no máximo 10 quilômetros da minha casa, ou 20 quilômetros, não sei o que seria suficiente para você, que eu trabalhe tantas horas, que seja de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou eu quero trabalhar no período da noite, no período noturno. Você precisa declarar, colocar diante de Deus de uma forma bem detalhada. Eu estou dando apenas um exemplo, falando de uma porta de emprego. Mas de repente pode ser algo na sua saúde, pode ser na sua empresa. Talvez você está orando para Deus abrir as portas. Ah, Senhor, eu preciso vender mais. Seja detalhista na sua oração. Que haja clientes que comprem valor X para cima.
É isso mesmo. Clientes que comprem e paguem à vista. Você precisa detalhar e declarar e dizer que haja isso. E quando você diz haja, irá acontecer. Porque quando você fala aqui na terra, você entra em conexão direta com os céus. Quando você está declarando isso, profetizando e declarando a palavra de Deus, Deus irá fazer. Então eu creio em nome de Jesus que o haja de Deus já está acontecendo. Então que tudo aquilo que você deseja, você abre a sua boca e diga que haja isso. Fale detalhadamente. Repita quantas vezes for preciso. Porque a primeira pessoa que precisa acreditar no milagre é você. Você precisa tornar isso real na sua mente, na sua vida. Trazer isso para a sua realidade. Porque a fé é a convicção daquilo que não se vê, mas a certeza das coisas que já existem. Ou seja, Deus já preparou para você, o haja de Deus já foi dito. Você só precisa agora se conectar com a bênção. Você só precisa se conectar com a resposta. Esse é o princípio bíblico. Muitas vezes as pessoas não entendem isso e elas estão orando, estão clamando e não estão recebendo. Elas não estão alcançando aquilo que buscam, porque elas têm dificuldade nessa comunicação clara e objetiva com Deus. Então use a sua fé. Use a sua fé em nome de Jesus e declara o haja de Deus. O haja de Deus na sua vida. O haja de Deus na sua casa. E eu oro por você agora em nome de Jesus. Eu quero unir a minha fé à sua fé. Porque Jesus disse que se duas pessoas concordarem aqui na terra, Deus concordará lá no céu. Se duas pessoas ligarem aqui na terra, será ligado lá nos céus. Então, em concordância com você, eu quero ligar com você. É isso mesmo que eu quero fazer. Eu quero concordar com você. Eu quero unir a minha fé à sua fé. E nós vamos declarar o haja de Deus. Que haja vida, que haja luz, que haja paz, que haja restauração, que haja cura, que haja milagre, que haja saúde, que haja resposta, que haja retorno, que haja direção, que haja revelação, que haja profecia, que haja milagre, que haja libertação, que haja livramento, que haja a palavra de Deus, que haja um mover do Espírito na sua vida, que haja uma visitação de Deus, que haja justiça de Deus, que haja o socorro de Deus, que haja misericórdia de Deus, que haja a cura do câncer, que haja a cura de toda infecção, que haja a cura de toda inflamação, que haja a cura dos ossos, haja a cura dos nervos, dos músculos, dos olhos, dos ouvidos, da língua, da garganta, do esôfago, do estômago, do fígado, dos rins, do baço, do pâncreas, que haja cura nos intestinos, que haja cura nos ovários, que haja cura nas trompas, no útero, que haja cura na uretra, na urina, na bexiga, que haja cura de toda infecção de urina, que haja cura no seu intestino agora, que haja cura nas suas juntas, nos seus nervos, que haja cura nos ossos, que haja cura na pele, que haja cura de toda alergia. Em nome de Jesus, que toda intolerância a qualquer tipo de alimento saia agora, que haja um milagre de Deus, que haja reconciliação entre você e o seu marido, que haja reconciliação entre você e a sua mulher, que haja reconciliação entre você e os seus filhos, que haja reconciliação entre você e os seus pais, seus irmãos, seus amigos, que haja uma porta de emprego aberta agora, que haja uma oportunidade para ganhar dinheiro, para que você possa cumprir os seus compromissos, que haja uma porta de sustento para a sua casa, que haja um emprego melhor, que haja uma oportunidade melhor, que haja uma vaga na faculdade para você, que haja uma vaga na faculdade para os seus filhos, que haja proteção de Deus para os seus, que haja proteção de Deus na sua casa, que haja anjos
ao redor da sua casa, protegendo e livrando de todo dardo inflamado, de toda obra de feitiçaria, de toda obra de magia, toda obra das trevas. Que haja alegria de Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja prosperidade e que haja paz em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o haja de Deus comece agora. O que é que você precisa? Conta para mim qual que é a sua necessidade. Como é que você vai me contar? Você vai me contar através do comentário. Você precisa de uma bênção na vida financeira, na vida espiritual, na vida sentimental? Então escreva assim: que haja milagre na minha vida sentimental. Que haja milagre na minha vida financeira. Que haja milagre na minha família. Que haja luz na minha casa. Você vai escrever nos comentários, por favor, porque eu quero orar por você. Eu vou continuar, eu vou lendo os comentários, e cada comentário que eu leio, se você vê que eu dei um joinha e que eu curti, é porque eu orei por você. Cada comentário que eu curti, cada comentário que eu coloquei um joinha ali, é uma sinalização de que eu orei por você. Então você vai escrever e eu vou continuar orando por você. Eu vou continuar te ajudando em oração. Amém? Então escreva aí no comentário. O que haja? Haja luz, haja vida, haja paz, haja reconciliação, haja restauração, haja libertação, haja porta aberta. Coloque aí nos comentários, em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. E antes de você sair dessa oração, por favor, compartilhe essa oração com alguém. Ajude o nosso canal a crescer, ajude a gente a abençoar outras pessoas. Tem muita gente precisando de oração, tem muita gente precisando de uma resposta. Você não paga nada. Aqui nós não pedimos nada, nós simplesmente oferecemos. Aquilo que nós recebemos de graça do Senhor, nós te entregamos em oração. Que Deus em Cristo te abençoe. Não saia sem compartilhar com alguém. Basta você clicar no botão compartilhar, copiar o link e enviar para os seus amigos. Que Deus te abençoe, que haja paz e prosperidade na sua casa.